Olá, meus amigos, tudo bem? Recentemente eu postei no Instagram, @profgleidson, a respeito da eritoblastose fetal por meio de uma questão que foi contemplada no Enem de 2017. Muitas pessoas me procuraram querendo saber mais sobre o assunto, que eu falasse mais a respeito disso, principalmente na genética por detrás dos tipos sanguíneos. Então eu resolvi gravar esta videoaula. Mas antes, gostaria de lembrá-los, é claro, de se inscrever no meu canal, ative o sininho, comente. Claro, vai lá também no meu Instagram, já falei, vamos ver se você se lembra, @profgleidson, para poder dar aquela moralzinha marota, né, para a gente poder ter esse contato mais próximo e, claro, tá rolando dicas lá, tá rolando dicas aqui, interatividade total, beleza? Então chega de enrolação e vamos para o que interessa. Vamos começar a aula de hoje deixando definitivamente esclarecido que o sangue é um tipo de tecido conjuntivo formado por plasma, que é a porção líquida, e elementos figurados, que é a parte ou parte figurada, que é formada pelas hemácias, pelos leucócitos e as plaquetas. E as plaquetas são restos celulares úteis que auxiliam na coagulação sanguínea. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, são células que não possuem núcleo, por definição são anucleadas, e também elas são bicôncavas. Apresentam na superfície de sua membrana plasmática glicoproteínas, que são proteínas aderidas a oligosacarídeos, que desempenham o papel de antígeno, denominados aqui como aglutinogênio. O aglutinogênio ele é desenvolvido por determinação genética, que funcionará como uma carteira de identificação do tipo sanguíneo, ou seja, é ele que determinará qual é o tipo de sangue de cada indivíduo. No plasma ou até mesmo no soro, há a presença de anticorpos, que nós definimos como aglutininas. As aglutininas reagem com os aglutinogênios específicos na tentativa de neutralizá-lo. Então, a partir destas informações, nós temos dois tipos de sistemas importantes na determinação sanguínea. Nós temos o sistema ABO, que tem antígeno e aglutinina, e nós temos o fator RH, que também tem antígeno e aglutinina. Vamos estudá-los separadamente. No sistema ABO, cada indivíduo pode apresentar um tipo exclusivo de sangue, seja ele tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O. O que irá determinar o seu tipo serão os aglutinogênios presentes em suas hemácias. E esses aglutinogênios são determinados pelos alelos isão A, isão B e isinho. Vale a pena ressaltar que o isão A tem poder de dominância igual ao isão B. Ambos, isão A e isão B, são dominantes sobre o isinho. Para facilitar a compreensão, observe as imagens que eu compartilharei agora. Vamos analisar esta imagem por ordem alfabética. O primeiro tipo sanguíneo será o tipo A. Reparem que neste grupo sanguíneo, ele apresenta em sua membrana plasmática o aglutinogênio condicionado pelo alelo isão A. Além disso, ele produz aglutininas do tipo anti-B. Para um indivíduo ser do sangue tipo A, ele pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto. O sangue do tipo B, ele segue mais ou menos a mesma ideia do sangue A. Porém, o alelo que irá processar aqui as informações é o alelo isão B. Então, na sua membrana plasmática, ele possui aglutinogênio do tipo B. E ele produz aglutininas anti-A. Pode ser tanto dominante homozigoto quanto heterozigoto. Já no sangue do tipo AB, nós temos um clássico exemplo de codominância, onde os alelos isão A e isão B manifestam seus aglutinogênios simultaneamente. Entretanto, não há produção de aglutininas. E o último tipo sanguíneo, o sangue do tipo O, ele é determinado pelos alelos recessivos isinho-isinho. Neste tipo sanguíneo, não há produção de aglutinogênio. Entretanto, temos uma produção simultânea de aglutininas do tipo anti-A e aglutininas do tipo anti-B. Até aqui está moleza de se compreender, não é verdade?
Mas o que acontece em alguns vestibulares é que eles se aprofundam nos conhecimentos acerca do sistema ABO. Então vamos lá. Neste quesito, estudos mostram que a herança do sistema ABO envolve a participação de 2 pares de genes situados em cromossomos homólogos distintos. É um caso de interação gênica que envolve 2 pares de genes. Um destes pares é constituído pelos genes Hzão e Hzinho. O gene Hzão determina a aglutinogênio Hzão, enquanto o gene Hzinho determina a ausência deste aglutinogênio. É importante ressaltar que estes genes podem aparecer em homozigose dominante, Hzão, heterozigose, Hzinho, e determinará o aparecimento do aglutinogênio Hzão. Ou ainda, ele pode se apresentar na forma recessiva, Hzinho, homozigose recessiva, Hzinho, que configura a ausência deste aglutinogênio. O aglutinogênio Hzão é fator determinante para que, posteriormente, seja produzido, por meio da questão genética, os aglutinogênios A e B. Repare nesta tabela que o gene Hzão-A exerce influência sobre o aglutinogênio Hzão, que, por sua vez, permite formar o aglutinogênio A. E da mesma forma acontece com o gene Hzão-B. Agora que vem o pulo do gato. Observa direitinho o que eu vou lhe falar. Nestas condições, para verdadeiramente manifestar o aglutinogênio A, o indivíduo, além de ser geneticamente Hzão-A ou Hzão-A-Hzinho, ele tem que possuir pelo menos um alelo Hzão, seja ele homozigose dominante, Hzão ou heterozigose. E da mesma forma o indivíduo B. Além de ser geneticamente Hzão-B ou Hzão-B-Hzinho, ele também tem que ter o Hzão junto. Os indivíduos que não apresentam o Hzão, ou seja, são Hzinho, eles não irão gerar o aglutinogênio do tipo A ou o aglutinogênio do tipo B. Para melhor entender essa situação, meus amigos, observe essa tabela que eu estou compartilhando com vocês agora. Observe que o sangue do tipo A, o sangue do tipo B e o sangue do tipo O, todos eles possuem associados aos seus tradicionais alelos Hzão-A, Hzão-B e Hzinho, os alelos Hzão. Seja ele dominante, homozigose dominante, ou seja ele em heterozigose. Observou isso? Todos estes alelos, A, B e AB, irão produzir os seus respectivos aglutinogênios. O O não produz aglutinogênio, não esqueça disso. Só que observe que nesta última linha, nós temos todos os mesmos alelos associados ao Hzinho, o famoso Hzinho recessivo. Isso caracteriza o falso O. Tradicionalmente, testes de tipagem sanguínea consideram o falso O como sendo O normal. A diferença do verdadeiro O para o falso O é que o verdadeiro apresenta aglutinogênio Hzão, enquanto o falso, além de não apresentar aglutinogênio A e B, também não apresenta o aglutinogênio Hzão. Agora, é importante ressaltar que esse fenótipo de falso O representa menos de 1% da população mundial. Ele é raro. Ele acontece muito na região lá da Índia, chamada de Bombay, hoje conhecida como Mumbai. Daí a expressão fenótipos de Bombay ou efeito de Bombay. E o falso O só pode receber sangue de falso O. Mas fique tranquilo quanto a isso, pois os vestibulares lhe darão aquela deixa sobre quando você utilizará essas informações sobre falso O, sobre aglutinogênio H. Tranquilo? Um questionamento bastante comum sobre o sistema BO é acerca da doação sanguínea. Observe nessa imagem que eu estou compartilhando que eu trago nela todos os tipos de sangue possíveis do sistema ABO. De imediato, notamos que o sangue do tipo O, ele doa para todos os outros tipos sanguíneos, inclusive serve a ele mesmo. Portanto, nós temos aqui o que nós chamamos de doador universal. Repare também que o sangue do tipo AB recebe de todos os tipos sanguíneos, inclusive serve a ele mesmo também. Portanto, temos aqui o que nós denominamos como receptor universal. Os tipos sanguíneos do tipo A, B e O só podem receber de O e deles mesmo. Não esqueça disso. Agora que sabemos quais são os genótipos dos tipos sanguíneos, os aglutinogênios e as aglutininas, bem como acontecem as transfusões sanguíneas no sistema BO, é normal surgir novos questionamentos. Por exemplo, como são feitos os testes de tipagem sanguínea?
Sobre isso, é importante ressaltar que cai bastante em avaliação. Observe essa imagem que eu estou compartilhando com vocês, pois ele apresenta os 4 tipos possíveis do sistema BO de sangue. Para identificar o sangue, coleta-se do indivíduo, claro, o sangue, né? Aplica-se essa amostra de sangue em uma plaquinha de testagem e sobre cada gota de sangue aplica-se soros contendo aglutininas anti-A e anti-B. É um processo de reação aglutinogênio-anticorpo. Quando se aplica um determinado soro na amostra de sangue e ele aglutina, é sinal de que há a presença do respectivo aglutinogênio ali. Então, nessa primeira amostra, aplicou-se soro anti-A e anti-B nas extremidades das mesmas, né, da plaquinha ali. Como resultado, obteve-se aglutinação para o soro anti-A e não houve reação para o soro anti-B. Portanto, temos ali o sangue do tipo A. Na amostra de baixo, um outro indivíduo forneceu sangue. Foi administrado da mesma forma, soro anti-A, anti-B. Porém, dessa vez o soro anti-A não reagiu e o soro anti-B aglutinou. Então nós temos o sangue do tipo B. Agora, na região superior, do outro lado, nós temos também a mesma situação. Como resultado, nenhuma das extremidades aglutinou. Isso representa a ausência de aglutinogênio. Logo, nós temos ali o sangue do tipo O. E na última amostra, nós colocamos o soro nas duas pontinhas de sangue e, como resultado, nós tivemos aglutinação nas duas. Isso caracteriza a presença dos 2 tipos de aglutinogênio. Portanto, nós temos o sangue do tipo AB. Um outro tipo de sistema presente no sangue é o sistema RH ou fator RH. Eu não irei ficar falando da história, de como foi descoberto, parará, só vou lembrá-los que isso foi descoberto em macacos do gênero Rhesus. E vamos direto ao ponto. Da mesma forma que acontece no sistema BO, o fator RH apresenta genótipo dominante e recessivo para seus fenótipos, para que ocorra o aparecimento dos seus fenótipos. Observe esse quadro aqui. Quando o genótipo é homozigoto dominante ou heterozigoto, temos como fenótipo a presença do aglutinogênio, classificando como RH positivo. Não há produção de aglutininas. Agora, quando o genótipo é homozigoto recessivo, temos como fenótipo a presença de aglutinina anti-RH e não há a presença de aglutinogênio. Classificamos esta condição como fator RH negativo. Assim como no sistema ABO, as transfusões sanguíneas ocorrem com as mesmas cautelas de reação, evitando-se doadores com aglutinogênio, doando para receptores com aglutinina. Observe essa imagem aqui, que é um esqueminha de possibilidade de transfusão. Observe que o fator RH negativo doa para o mesmo fator e doa para o fator RH positivo. O fator RH positivo doa somente para o mesmo fator. Portanto, nós temos o RH negativo como doador universal e RH positivo como receptor universal. E da mesma forma acontece a tipagem sanguínea para o fator RH. Observe essa nova imagem aqui. Adquire-se a amostra do indivíduo, né, e aplica soro anti-RH. Se aglutinar, RH positivo. Caso a aglutinação não ocorra, fator RH negativo. A partir do fator RH, a ciência médica apresenta uma condição relativamente comum, conhecida como eritoblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, que utiliza a sigla DHRN. Observe essa imagem que eu estou compartilhando com vocês aqui, simplifica bem o que nós vamos falar sobre a eritoblastose. E para mim é uma condição bem particular, porque na minha família, minha mãe, da minha gestação e a gestação do meu irmão, aconteceu algo similar. A eritoblastose ocorre em fetos de RH positivo, filhos de mãe RH negativo. E neste caso, o pai obrigatoriamente terá RH positivo. Durante a gestação não ocorre mistura do sangue fetal com o sangue materno. Antes do parto, por conta daquele lance da pressão, alguns vasos podem vir a romper na placenta, fazendo com que o sangue do feto entre em contato com o sangue da mãe. E isso vai fazer com que o sangue da mãe gere uma resposta imunológica produzindo aglutininas anti-RH. Como a produção dessas aglutininas é lenta, ela é cadenciada e lenta, no primeiro filho desta situação, geralmente não culmina em problema algum. O problema está numa possível segunda gestação com filho de RH positivo. Como a mãe já respondeu imunologicamente ao primeiro filho, a resposta imune do primeiro filho, a mãe transfere os anticorpos anti-RH através da placenta para esta nova gestação, para esta nova criança.
ok? E isso destrói completamente as suas hemácias. O que nós temos como resultado? Quais são os prejuízos? O resultado dessa segunda gestação pode estabelecer um feto com retardo mental, ele pode apresentar ainda insuficiência respiratória e, no pior das hipóteses, gerar um aborto. Só que a eritoblastose ela pode ser prevenida, e foi o que minha mãe fez. Ela pode ser prevenida por meio da administração de soro anti-RH na mãe, após cada gestação que ela tenha de filho de RH positivo. Desta forma, os anticorpos anti-RH destroem as hemácias fetais que estão no corpo da mãe, de forma a evitar a sensibilização imunológica. E aí a segunda gestação, ocorre tranquilinha como foi a do meu irmão. Beleza? Meus amigos, eu espero que vocês tenham compreendido bem a aula de hoje, tudo muito bem resumidinho, muito bem aprofundado, né? Um resumo aprofundado, vamos dizer assim, para que você esteja assim pleno na avaliação que você venha desenvolver e domine bastante esse assunto sobre tipagem sanguínea, fator RH e eritoblastose fetal. E claro, não custa nada dizer, nos veremos no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no meu canal e compartilhar todos os outros vídeos que ali também contém. Um forte abraço e até lá!